Então, gente, eu quero falar com vocês sobre um assunto muito massa, que é o seguinte: todo mundo precisa de terapia? Gente, eu quis trazer esse tema porque eu já fui a pessoa que acreditava que a terapia era primordial na vida de qualquer pessoa, como se a terapia fosse o motivo da saúde mental das pessoas, certo? Então, eu acreditava, sim, fortemente, que fazer terapia seria o motivo, a causa master, milagrosa da cura, da depressão, de todas as ansiedades, todos os problemas que qualquer pessoa poderia ter. Quando eu comecei a fazer minha terapia, eu tinha certeza que todo mundo deveria fazer terapia também, junto comigo. Então, qualquer coisa que a pessoa tava dizendo assim, ai, eu tô sentindo uma certa ansiedade, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, eu já dizia, faça terapia. Tudo eu falava pra pessoa fazer terapia. E, gente, depois de anos fazendo terapia, eu comecei, a amadurecer essa minha questão emocional. Comecei a entender o que realmente é a terapia e não o que eu achava que era. E também comecei a ter um pensamento mais crítico, não por meio da terapia, mas esse pensamento crítico também se dá por meio de estudar um pouco mais, de olhar um pouco a realidade, que às vezes é fora da nossa bolha social. Então, todas essas coisas, esse pensamento crítico de estudar, de ler, de ver notícias, de estar por dentro, de pesquisar sobre saúde mental, de entender os processos, de entender a coletividade, de entender as influências que causam nossos adoecimentos, fez com que eu entendesse que não é todo mundo que precisa fazer terapia. Esse jargão, né? E tem um textinho legal que eu quero que vocês vejam, que eu vou deixar aí, então linkado na descrição, que esse texto, gente, deixa eu só dar uma olhada aqui no... Olha só, é o psicólogo Danilo Lisboa. Ele tem uma coluna que ele escreveu para uma coluna do Jornal da USP em 2021, né? Então foi logo após a pandemia, e aí ele vai falar sobre todo mundo precisa de terapia. Na verdade, o título acho que não é todo mundo que precisa de um psicólogo. Se a gente parte do pressuposto de que a saúde mental é consequência da terapia, aí não. Manhã. Ela não é, gente. Se a gente para pensar e dizer assim, sim, todo mundo precisa de terapia, e as pessoas dizem isso justamente porque elas pensam, né, que automaticamente fazer terapia gera saúde mental. Então, todo mundo precisa de saúde mental. Então, claro, todo mundo precisa de terapia. Mas a gente esquece outras coisas que são muito importantes e que são os motivos que reais, são coisas que, se a gente tem a nossa vida assegurada, a gente tem uma vida saudável mentalmente. Coisas básicas, né? Bem-estar. Isso é assegurado na nossa Constituição, né? E nos nossos direitos humanos, certo? Então todo mundo tem direito a um bem-estar, a lazer. Todo mundo tem direito à qualidade de vida. Todo mundo tem direito a um meio ambiente equilibrado. Todo mundo tem direito à educação de qualidade. Porque se a gente tem uma vida social tranquila, se a gente consegue sair para ter lazer, para socializar, a gente tem segurança alimentar, se a gente tem o que comer quando chega em casa, se a gente tem uma casa para morar, todas essas coisas, elas fazem que a gente tenha uma qualidade de vida, que é a segurança dos nossos direitos, né? A segurança de ter os direitos básicos, a vida, fazem com que nós tenhamos uma vida saudável mentalmente. Mas se a gente não tem essas coisas, a gente não tem saúde mental. E outra questão que a gente precisa pensar é o seguinte, porque se todo mundo tá adoecido, o que é que tá causando esse adoecimento? Então não é falta de terapia. Vou pensar primeiro na condição de acesso à terapia. A terapia, ela ainda assim é elitizada, certo? Poucas pessoas têm acesso e condições de pagar uma terapia. E não é que a terapia seja cara. Pode ser que você vai encontrar, sim, terapias bem mais caras que outras, mas, de modo geral, não é que a terapia seja cara. Não, ela é um preço justo, até porque o profissional cobra não é o problema do acesso da terapia. Mas o nosso custo de vida. O nosso custo de vida é altíssimo, gente. A gente ganha, né, um CLT,
chega a ganhar R$ 1.500, 1.500 alguma coisa, por mês. Esse valor, ele, dentro da nossa realidade, e de realidades que muitas vezes um pai de família, mãe de família, tem filhos, para passar 30 dias no mês, não é suficiente para muita gente. E a gente começa a pensar que talvez a falta de saúde mental seja a falta de necessidades básicas asseguradas, como, por exemplo, segurança alimentar. Isso é um problema muito grande, porque ter qualidade de vida é muito difícil nesse país. E é um direito que a gente tem, nós somos assegurados constitucionalmente a ter esses direitos básicos. Então existem coisas muito urgentes, existem coisas bem mais urgentes do que só fazer uma terapia. E a gente não pode colocar nas costas da psicoterapia um problema que é social, entende? Não é possível a gente fazer isso. Não dá pra gente simplificar coisas tão complexas assim. Então, o primeiro ponto é esse que eu gostaria de levantar. Bom, a gente tem um pensamento crítico aguçado em relação a isso, para que a gente não fique apenas repetindo jargões. Existe um papel político que precisa ser cumprido antes de qualquer coisa. Antes da terapia agir e colocar nas costas da psicoterapia como a salvadora da nossa saúde mental coletiva, a gente precisa pensar como essa sociedade está se organizando. Precisa também se questionar se os nossos direitos básicos estão sendo assegurados. Segundo ponto que eu gostaria de falar é o seguinte: gente, não é todo mundo que quer fazer terapia, não. Fazer terapia é uma coisa difícil de se fazer. É um processo de desconforto. Não tem como você fazer uma terapia se você não está disposto. E não é todo mundo que vê sentido naquilo. E aí acaba que não faz sentido a pessoa fazer uma coisa que ela não quer fazer, que ela não quer se deixar. E não faz sentido, simplesmente, não é todo mundo que quer. E aí eu queria discorrer rapidamente sobre a minha experiência na psicoterapia. Eu tinha muita vontade de fazer, muita mesmo, porque eu tinha assim uma vontade muito grande de entender por que eu era do jeito que eu era. Eu queria encontrar um sentido gente, pra minha vida, de verdade. Sendo bem sincera aqui com vocês. Eu não via muito sentido na minha vida. Eu não gostava de quem eu era. E uma das coisas que eu fui atrás foi essa autoconfiança, né? E na minha cabeça, gente, muito interessante. Eu vou tirar esse negócio daqui, que ele tá me incomodando um pouco. E na minha cabeça, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é que quando eu comecei a terapia, eu fui atrás desse autocuidado, dessa autoconfiança, desse amor próprio que tanto se falava. E aí, no primeiro momento que eu fiz, né? Eu pensei assim, poxa, no momento que eu vou fazer terapia, eu acho que eu vou ser tão inteligente emocional, eu vou desenvolver ali meu emocional de uma forma tão maravilhosa que eu nunca mais vou sentir insegurança na minha vida. Eu não pensava exatamente assim com essa clareza, mas algo dentro de mim tinha esse pensamento assim bem forte, sabe? E isso meio que foi um pouco frustrante depois, mais pra frente, porque eu descobri que não dá, gente, não dá pra deixar sua humanidade de lado, sabe? Eu achava que eu ia virar, tipo, um super-herói, sei lá, uma super pessoa, muito desenvolvida, muito, tipo assim, nada me abala, sabe? E aí eu comecei a entender que eu sou apenas um ser humano. Uma pessoa cheia de questões e emoções que precisam ser cuidadas. Outra coisa que eu achava é que autoestima, isso realmente eu achava, gente, há muito tempo atrás, já faz tempo isso. Mas eu achava que autoestima era sobre eu me achar bonita. São coisas bestas, né, gente? São coisas bem bestas. Mas eu achava que no momento que eu me achasse bonita, a minha vida ia mudar, gente. Na minha cabeça, pessoa bonita não sofria. Absurdo, né? É uma besteira. São curiosidades bem bestas. Mas é claro que não foi só isso, né? Tem muitas questões que eu tratei na terapia. Traumas de infância, coisas sensíveis, relacionamentos, questões abusivas que foram passadas. Então eu comecei então a saber a hora o lugar certo para eu
chorar minhas mágoas aqui é dentro de uma terapia. E não em cima dos meus amigos, não em cima dos meus pais, não em cima das pessoas. Então eu comecei a ter mais responsabilidade e protagonismo na minha vida. Então a terapia me trouxe esse protagonismo de entender que eu tenho uma responsabilidade sobre as coisas que eu faço, que eu tenho responsabilidade nas escolhas que eu faço, nos ambientes em que eu vou. E até mesmo quando eu me acho vítima, eu tenho responsabilidade em me colocar nessa situação. E tem outras coisas que eu simplesmente não tenho responsabilidade nenhuma. E aí eu comecei a ver as coisas como realmente elas são e não como eu gostaria que elas fossem. Eu comecei a ver as pessoas como elas realmente são e não como eu gostaria que elas fossem. Eu comecei a ter mais respeito tanto por mim como pelos outros. Tanto pela minha história, pelo que eu passei, pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, como também pelos dos outros. E isso mudou totalmente a minha forma até de se relacionar. As escolhas dos meus relacionamentos, os lugares onde eu quero estar, as pessoas com quem quero estar. Então, eu comecei a passar a ser bem mais consciente em um monte de coisa que antes eu sequer sabia que eu podia ser consciente. Em relação até com meus pais mudou. Comecei a ver, por exemplo, os meus pais como meus pais. Não como se eu fosse pai dele, como pelo contrário, eu sou filha. Mas também comecei a pensar também que eles são apenas pessoas que estão tentando dar o melhor deles de acordo com o que eles viveram. Mas eu comecei a ter um olhar mais humano para as pessoas. Comecei a ter mais empatia também. E uma coisa é você, por exemplo, ouvir falar de autocuidado, de amor próprio, é ouvir falar sobre respeito, é ouvir falar sobre empatia, sobre autorresponsabilidade. Outra coisa é você desenvolver tudo isso, ir atrás disso e fazer com que isso seja realidade na sua vida. É você cultivar isso. E é muito difícil. É muito desconfortável. Mas é muito, muito libertador. Então a terapia me trouxe essa liberdade, gente. Hoje em dia eu posso, né? Porque eu comecei a trabalhar e aí eu tenho condições. Eu não tenho tantas condições assim. Minha psicóloga me ajudou bastante. Ela foi uma pessoa que me ajudou nesse processo e eu sou muito grata a ela por ter me acolhido da forma que ela me acolheu. São mais de 3 anos de terapia com ela. E ela foi uma profissional que fez um trabalho incrível. E eu amo fazer terapia. Pra mim é espaço de transformação. Ela me ajudou, né? Tem alguns momentos que eu dizia, ó, eu não vou conseguir porque eu tô sem dinheiro. E em alguns momentos ela dizia, não, você pode pagar depois, coisa do tipo. Mas a gente criou esse vínculo. E eu fico muito feliz de poder ter tido alguém assim, sabe? E é até uma inspiração pra mim, pra futura psicóloga que eu quero ser. Acolhedora. Então, eu gostaria de agradecer, né, a minha psicóloga. Não sei se ela está aqui ouvindo isso, mas se tiver, um grande beijo pra você, Flávia. Obrigada por me ajudar e me acolher quando eu sempre precisei. A terapia transforma. A terapia é importante. E a saúde mental, de modo geral, ela é um direito de todos. Porque não existe saúde mental sem política, não existe. Não existe isso. A gente precisa pensar sobre nossa forma de viver, nosso modo de vida, nossas organizações. E sempre pensar de forma crítica quando surge alguma generalização. Eu espero no futuro poder relatar como psicoterapeuta que está do outro lado. A gente não pode pensar a saúde mental como qualquer coisa. Então a gente precisa sim ter um olhar crítico e político sobre aquilo que está sendo colocado pra gente. Então, muito obrigada pela atenção. Um beijo.